nós somos muito justos, Dieguinho, porque se nós quiséssemos, né, uma relação ruim, nós deixaríamos tocar, porque a gente sabe que, por todo o cenário, pelo descumprimento e pelo rombo financeiro, não existia nem mais nada para fazer. Então, assim, a gente estaria muito tranquilo na questão financeira, mas a gente não quer isso. A gente quer um acordo amigável, onde não haja também nenhum prejuízo financeiro para a ICAP, que era a maior credora da 777. E como eles foram cordiais e gentis, então a gente espera que a relação termine também de uma forma boa para todos os lados. Então, o cenário foi mostrado para eles, eles vão dar um retorno para a gente, e como a gente falou, a busca por um novo investidor não é uma busca somente financeira, porque isso é o que a gente mais tem recebido no mercado. Tá? A busca além da questão financeira, é saber quem vai fazer parte da instituição Vasco da Gama, para que a gente não cometa o mesmo erro que foi cometido. Tem alguma coisa engatilhada já? Não, hoje conversas com alguns investidores, mas a gente tem que ter muita calma nesse momento. O meu primeiro objetivo é o que eu falei, a gente já tem uma estrutura financeira para cumprir com todas as despesas que nós temos até o final do ano, tentar ser certeiro na janela que a gente tem agora para fazer, de forma muito responsável, potencializar os nossos atletas, que a gente já viu que podem dar muito mais, e eles estão dando muito mais, para a gente ser competitivo até o final do ano, e aí sim, a gente espera com uma outra cara para a próxima temporada, a gente botar muito mais do que a gente imagina e pensa sobre planejamento esportivo, porque é um ano muito atípico, isso que as pessoas têm que entender, né? É um ano muito diferente que a gente está vivendo. Nenhum presidente, como eu já falei, passou por esse processo que eu estou passando e vivendo. Então, assim, você sair de alguns princípios e valores esportivos, ter a flexibilidade para entender o momento, o contexto, isso faz parte de uma gestão. Você ter a humildade, que de repente você tem que mudar de rota, de um pensamento que você tinha, isso faz parte de uma gestão. E é isso que a gente está fazendo pelo semestre que a gente tem, que é muito atípico de qualquer realidade esportiva no Brasil. Olá, Pedrinho, Marcelo, Joel Silva, do canal Atenção Vascaínos. Pedrinho, começando por você, gostaria de saber como é que anda as negociações para CEO, para CFO, inclusive em matéria do companheiro do Tebra, sobre o Gabriel Lima e o Rafael Viana, né, CEO e CFO. Queria saber como é que estão essas negociações e também se você pudesse explicar sobre outras negociações envolvendo Souza, Alex Teixeira, Coutinho e o próprio Emerson Rodrigues, que também já tinha sido noticiado, que já estava acertado. E aí falar também sobre o Coutinho, você disse que questões burocráticas, até que pé está isso? É documento? Ainda falta alguma coisa? Falta assinar? Né? Só para situar um pouco essa questão. E em relação ao Marcelo, seja bem-vindo ao Vasco. Gostaria de saber, já que você teve essa reunião com o departamento de scout, análise de mercado também, já existem posições mapeadas, a ideia é trazer quantidade, você já disse que era qualidade, evidente, mas quantas e para quais posições se daria para dar um mapeamento sobre isso, do que o Vasco vai atacar nesse mercado, tendo em vista também as negociações que já estão em andamento com o presidente. Obrigado. Você vai ferrar, Marcelo. Enfim. Até esqueci sobre o meu. Desculpa, são tantas coisas na minha cabeça. As negociações CEO, CFO tá. e... O CEO e o CFO, eles vão ser anunciados em breve, muito em breve. Com relação ao Coutinho, é uma burocracia normal. O problema é que muitas pessoas, eu falei lá naquele dia, né, quando a gente saiu da audiência pública, que as pessoas tinham que passar verdades para os torcedores. E elas ficam cravando, para ter furo, que não tem furo, eu não sei que fonte é essa, o Coutinho vai ser apresentado quarta-feira. Amanhã assina o contrato. E essas pessoas não são responsáveis. Cadê essas pessoas? Assim, quem cobra dessas pessoas? Quem foi cobrar do jornalista que deu o furo que o Coutinho assinaria o contrato na quarta-feira? Ninguém cobra, passa batido. E aí coloca uma pressão na negociação e não vai ter nenhum detalhe que não seja bem elaborado para ambas as partes, para o Vasco e para o Coutinho. É uma transação demorada, gente. Complicada, não é fácil. Assim, são muitos ajustes. A gente manda para lá, os representantes do Coutinho mandam para cá, a gente vai arrumando, vai tentando ajeitar para que isso aconteça.
A gente está falando de uma grande referência esportiva. Então, assim, o esforço é enorme que o Coutinho fez e o esforço é enorme que eu estou fazendo para que isso aconteça. O que a gente mais quer é que termine logo e com um final feliz. Com relação ao Alex e o Souza, eu já tinha falado isso, dependendo de como termine, independe, né, de como termine com a contratação do Coutinho, que é o que a gente acredita muito, que é o que vai acontecer, ou não, eu passo, obviamente, para vocês sobre a contratação do Souza e do Alex. O Emerson, eu só falo que está fechado quando a tinta estiver no papel, mas está... Caminhada é uma Você palavra... é o presidente, né? Não, Então... não, porque a gente vê tantas coisas, né? Assim, está fechado. Aí a gente viu o episódio que aconteceu recentemente. Então, assim, mas está correndo. Na velocidade 20. No 2 do Zap. 25 para já consideração de alta intensidade. Fica melhor. Vamos lá. Eu te posicionar, desculpa a redundância, quais são as posições, você vai me complicar um pouco. Torcedor que acompanha o dia a dia, dá para perceber algumas situações, né? Na chegada o cara já se compromete, não se compromete, né? Deixa eu te ajudar, Marcelo, nesse ponto, com relação à questão financeira, porque o que foi passado para o torcedor, como eu falo muito a palavra bravata, a irresponsabilidade, porque nós somos responsáveis por aquilo que a gente assina e por aquilo que a gente fala. Como existiu uma fala muito irresponsável, mas criou um cenário de imaginação no torcedor que não é compatível com a realidade. Então, a perspectiva que o torcedor coloca, obviamente, em cima do que foi dito, é muito grande. Só que, assim, irresponsabilidade é uma palavra que não faz parte da minha conduta profissional. Então, para ajudar na resposta do Marcelo, nós vamos ser responsáveis. E o torcedor não tem que ficar chateado comigo, porque eu estou falando a verdade, porque eu poderia chegar aqui e contar um monte de mentira para o torcedor e não cumprir, e passar batido como diversas vezes passou. E não é isso que vai acontecer. Então, assim, as posições, o Marcelo, obviamente, não vai falar em respeito aos atletas, mas com relação à questão financeira, nós vamos ser responsáveis. Ponto. Vamos lá. Então, essa questão de posição, assim, o torcedor que acompanha no dia a dia, dá para perceber quais são as necessidades. Por exemplo, eu sempre gostei de usar atletas da divisão de base, sempre estimulei os treinadores, nunca perguntei uma escalação de time, mas sempre sinalizei para todos os profissionais com que eu trabalhei que se for 50% de chance para cada, utilize sempre o mais jovem. Se for 51-49, pode usar o que você tem a preferência. Mas, ao mesmo tempo, a gente também não pode depositar a responsabilidade nos garotos mais jovens, embora alguns tenham a capacidade de corresponder. Então, vamos lá. Na linha de defesa, a gente teve o João com uma lesão recente, previsão inicial de 6 a 8 semanas. Então, de zagueiros adultos, a gente tem o Maicon, o Rojas e o Léo. Porque você fica com o Luiz e o Lianco, que são 2 jovens, como Lincoln, como as alternativas. Então, não. Tô decorando ainda o nome, gente. É muita gente no clube. Não, eu falo de verdade, porque é muita gente para ir sair decorando o nome. Você não entendeu ainda. Entendi agora o zagueiro. Mas são 3 zagueiros adultos que a gente tem. Então, se a gente tiver uma oportunidade de trazer um zagueiro que complemente com qualidade. Assim, Vasco está atrás de Leão. Então, a gente tem algumas situações que você fica mais evidente onde está a necessidade. Se o clube hoje negocia com uma oportunidade com o Coutinho, isso é um indicativo de uma posição onde a gente tem uma necessidade. E fora isso, a verdade do futebol é o campo. Se o jogador demonstra de maneira clara para a gente que ele está pronto, que ele está preparado para a situação, esse ajuste de elenco você adapta também. Às vezes um garoto que você julga que tem 18, 19 anos, ele esperaria talvez 6 meses ou 1 ano para ter uma sequência. A partir do momento que ele tem a oportunidade, ele se firma e você refaz o seu planejamento. Então, até citar a posição fica uma coisa complicada por causa disso. Então, às vezes a gente cita
uma posição, o atleta vai, corresponde, a gente muda o planejamento, e depois você passa aí 15 dias, um mês me cobrando. Aí aquela posição que você falou, e aquela posição que você falou. Então a gente prefere ter esse cuidado, mas analisando o elenco, como esse exemplo que eu dei, eu acho que fica perceptível dos setores que a gente entende que precisa se qualificar. Boa tarde, presidente Pedrinho. Boa tarde, Marcelo. Agília no canal Podcast com o Maltino. A minha pergunta para o senhor Marcelo é o seguinte: a sua passagem pelo Bahia foi muito marcada pela reestruturação, tanto física como também do futebol. O senhor falou do CT, já tem alguma coisa de curto prazo para se fazer lá em mente para logo agora ou não? E para o presidente Pedrinho, já tem algum prazo? A gente está falando muito da parte da SAF, mas já tem algum prazo para sair o balanço do associativo, que a gente sabe que acabou não saindo, a gente não sabe o motivo por qual ainda não saiu? Obrigado. Para que seja mostrado de uma forma muito segura e concreta tudo que foi feito, e com muita responsabilidade. E todos os responsáveis, obviamente, eles vão estar responsabilizados de forma positiva ou negativa. Por isso, uma segurança para que a gente entregue isso da melhor maneira. Vamos lá, sobre o seu treinamento, para esse segundo semestre ainda não. Ainda estou fazendo um diagnóstico mais completo, eu tenho uns 5 dias de clube, né? Como eu brinquei na resposta anterior, e é verdade, nem os nomes das pessoas eu ainda decorei. Se você me perguntar o nome de todas as pessoas do setor de fisiologia, eu não sei dizer. Da preparação física, eu não sei dizer. Então, eu estou começando a aprender os nomes dos profissionais. Algumas coisas são mais evidentes, por isso que eu pontuei aquela questão da parte molhada no seu treinamento para recuperação física e departamento médico na parte de transição. A questão de ter mais um campo, porque quando você está trabalhando na recuperação do gramado de um, você termina sobrecarregando o outro, a partir do momento que você tem 2. Quando você tem 3, você consegue fazer sem uma grande preocupação. Aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, não tem necessidade de mudar a grama, como tem no Sul. No Nordeste, a gente tem que fazer um trabalho específico também, porque o sol castiga muito mais. Aqui você tem um clima, digamos, mais favorável para... Te deixou a família Dias. Estão aí falando da possibilidade do Ramon estar acertando com o Corinthians, mas ele ainda tem vínculo com o Vasco. O que está sendo feito para resolver isso aí? E com relação também ao preparador Diego, também que ainda está vinculado. Marcelo, bem-vindo. O que você viu quando você chegou ao Vasco? Você esperava a sua visão do que você encontrou no Vasco, com instalações, todo o procedimento? Você já falou que está fazendo algumas reformulações, mas, no geral, o que você achou do que você encontrou? Eu vi grandeza, eu vi história, eu vi uma equipe comprometida, uma equipe feliz por estar no Vasco. Então, foram as primeiras coisas que eu vi. Eu vejo coragem, como tem ali escrito no nosso vestiário. Por isso que eu digo que o Vasco é para quem tem coragem. Então, são essas situações que me encantaram quando o Felipe me ligou, depois com o presidente Pedrinho, junto, me ligaram novamente para poder conversar. Está aqui em São Januário, que é um estádio histórico, tanto para a parte esportiva quanto para a história da política do Brasil. São Januário teve momentos marcantes. Espero poder viver esse novo momento de requalificação desse estádio. Então, poder fazer parte da história de um clube como o Vasco, nessa retomada que a gente vai ter, sem dúvida alguma, para mim é um motivo de grande alegria, de grande encantamento e também de responsabilidade. Porque se o desafio é grande, com certeza a cobrança vai ser intensa. Os questionamentos vão ser diários e a gente tem que estar preparado para isso, para suportar essa pressão e permitir que a nossa equipe de trabalho, os atletas e os funcionários, eles tenham tranquilidade para desempenhar cada um da melhor maneira o seu trabalho. Eu acho que o desafio que a gente tem enquanto gestor é esse. Permitir que a nossa equipe tenha sempre a tranquilidade para poder trabalhar. Com relação ao Diego, a gente está tendo um alinhamento, e com relação ao Ramon Dias, juridicamente, a gente espera um acordo bom para ambas as partes. Eu não estava aqui quando aconteceu o episódio, então, assim, mas a gente respeita muito, tanto o Ramon quanto o Emiliano e toda a sua comissão. Então, respondendo juridicamente, o que a gente espera é que ninguém se machuque, né? Que seja um acordo amigável entre as partes. Independente da situação dele ali. Dando a oportunidade do retorno da ICAP através das informações que a gente passou, se juridicamente nós tivermos respaldado, de repente a arbitragem até cai para um relacionamento melhor para um próximo investidor, desde que nós estejamos, obviamente, seguros para que a gente consiga resolver o problema, que é a saída,
né, que já não é mais da 777, mas a busca, vamos falar assim, por um outro investidor. Contratação, no final, sempre é responsabilidade do diretor de futebol e também do presidente, compartilhando já a responsabilidade. Mas, claro que internamente a gente sempre consulta os profissionais. A gente tem um diretor técnico, Felipe, tem o Paiva, tem os auxiliares, tem o departamento de mercado, a gente tem a comissão técnica. Então, a gente busca se cercar do máximo possível de cuidados. O Vasco, a partir do Pedro Martins, começou a implementar um setor, por exemplo, que não tem um nome ainda, digamos, estabelecido, mas é de hospitalidade, pronto. Fica um nome mais tranquilo, justamente para facilitar essa abordagem com os jogadores. Quando eles chegarem aqui ao clube, a parte de logística, adaptação de família, escola, entender o perfil do atleta que a gente está contratando. Então, a gente está buscando se cercar cada vez mais de informações para, quando a gente contratar um atleta, a gente está mais assertivo na tomada de decisão e a adaptação dele ser mais tranquila. Então, não sou adepto da decisão única, exclusiva, centralizadora. Eu acredito que esse modelo não funciona. Interferência ali no trabalho. Quero saber quando você recebeu esse convite, o que foi conversado entre você e o Pedrinho, se você buscou algumas referências anteriores e se, cara, existe uma diferença, porque existe uma diferença de fato. Você é o primeiro contratado nessa gestão SAF pelo Pedrinho depois de uma mudança nessa gestão. Existe uma diferença, por exemplo, entre você se reportar a um cara que está aqui no Brasil, do teu lado, do que a executivos que estão lá nos Estados Unidos, se isso pesa, se essa diferença pesou na tua escolha, por exemplo? Obrigado. Eu não tive a oportunidade de trabalhar com um investidor estrangeiro, então... Menção ao César da TOV, que me viu pequenininho, acho que ele vai mais sofrer, igual a minha, com a retirada da quadra de futsal, né, César? Porque ali a gente viveu grandes momentos, né? Então, assim, até de antemão agora, a gente estava, antes de eu chegar, estava tendo uma reunião com a possibilidade de uma mudança e a gente sair de um estádio de 47 mil para 57 mil. Tá? Para um projeto de um público maior, também aumentando a capacidade no espaço popular. Né? Então, assim, isso aí vai ser mais um ganho. A gente está falando aí praticamente de 10 mil pessoas a mais para o estádio de São Januário. Espero que isso seja confirmado. Mas eu pergunto... Sim, a ideia é essa. Agora a gente tem muitas relações com os investidores para a compra do potencial construtivo, também com gerenciadores e construtoras, para que a gente chegue, obviamente, numa definição de quem vai tocar a obra, para quem a gente vai vender o potencial, e isso, se acontecer até setembro, por aí, a gente só confirma se vai ser no término do Campeonato Brasileiro em dezembro ou em janeiro, mas a perspectiva é dezembro e janeiro para iniciar. O prazo, o Sérgio Dias pode falar melhor do que eu, é de 2 anos e meio, 3 anos, mas dependendo da venda de camarotes, cadeiras cativas, né, a gente pode potencializar financeiramente e com mais dinheiro você acelera alguns processos para que termine antes. Se eu não me engano, em 3 anos pode bater com o centenário do estádio, né? Então, assim, abril, não é isso? Então, pode ser uma... Não vamos fazer para que isso aconteça, se puder acontecer antes, a gente vai fazer para acontecer antes. Mas, se for, também é uma coisa marcante para a gente. E, para mim, foi muito emocionante, assim, porque quando eu estava lá, eu estava olhando para o lado de cá, onde a gente está aqui, onde eu dormi muitas vezes aqui, onde tem toda essa história de, sabe, de você poder dar um estádio novo. Sim, é muito marcante. Aquele dia ali, na hora, a gente não tem a percepção, mas depois a gente vê que foi um dia muito marcante assim, para a gente, que é vascaíno. O que você fala é uma parte mais estrutural ali de equipamentos, ou se também pode ter uma melhoria grande ali no CT, ou buscaria um outro terreno também para fazer um CT maior, mais moderno. E para o Marcelo, a gente sabe que o Vasco não vive uma situação financeira muito boa, a gente está falando muito de contratações, mas na janela também os jogadores podem sair. Existe alguma avaliação de necessidade de vender o jogador? A gente sabe que lá no começo do ano, Lucas Piton, Léo Jardim foram jogadores que foram sondados, que atraíram o mercado estrangeiro. Existe alguma avaliação de necessidade de vender o jogador? Vou começar? Pode começar, presidente. A questão do centro de treinamento, que a gente tem alguns equipamentos que, obviamente, eles dão conta, né, porque a gente tem de necessidade, mas a gente precisa muito mais para competir, e isso era uma resistência bem antes
do que está acontecendo, das pessoas não associarem aquilo lá com um desempenho esportivo. Por exemplo, esse anel aqui que eu roubei do doutor, ele marca sono, eu não preciso, né? Mas ele marca meu sono, ele marca quantas vezes eu acordei, como é que está a minha questão do batimento, como é que foi. Então, assim, ele tem todos os dados necessários para que, quando o atleta se apresente, você ali saiba como o atleta descansou, qual foi o nível de recuperação dele. Então, tudo isso faz parte de uma estrutura. Então, eu estou falando apenas de um anel, mas tem diversas outras ferramentas para que isso aconteça, né? Eu fiz uma visita no Palmeiras, assim, é impressionante, através do cotonete que você bota na boca, você ali identifica todas as necessidades que o atleta tem. E com isso você vai ser mais certeiro no processo de trabalho, no processo de recuperação. E é isso que eu desejo para o Vasco. E, mais uma vez, eu não vou citar nome, mas ficou aquela briga, quem tem que fazer a obra associativa, quem tinha que fazer a obra era 777. Quem tinha que fazer a obra era 777. E não foi feito. E aí a gente está falando de um investimento alto que a gente espera que a gente consiga fazer no próximo ano, seja lá mesmo ou seja com outro terreno, com uma outra estrutura, mas a gente precisa de muita evolução para começar a equiparar realmente com as equipes que disputam lá em cima. E a sinalização atual ainda não é de vinda de atleta. É claro que o mercado pergunta de alguns jogadores. O Vasco, nessa semana, já teve procura do mercado internacional para se desfazer de alguns jogadores, mas o nosso objetivo hoje é qualificar o nosso elenco, não é perder nenhuma peça que a gente considera importante para a campanha do Vasco dentro do Campeonato Brasileiro. Santos, do BTB Esporte.